Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um programa Resumo do Dia, aqui no seu canal Causa Operária TV, nesta sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2021. Um dia marcado pelo destroçamento da crise, o caos generalizado em Manaus, né, e refletindo a situação de revolta geral no país. Agora há pouco, antes de começarmos aí o programa, em várias cidades brasileiras acontecia um panelaço, né, a retomada aí das manifestações nas janelas, aí, convocada aí pela internet, pela Frente Brasil Popular e por outras entidades da esquerda, quem sabe um sinal, né, da necessidade de retomar a mobilização diante da grave crise do país, que é o nosso tema hoje, porque o presidente ilegítimo Jair Bolsonaro disse que o governo fez a sua parte, fez tudo o que era possível fazer. O seu vice, o general Mourão, afirmou que, procurando também tirar qualquer responsabilidade do governo pela situação, de que o problema é que o povo brasileiro é indisciplinado. A culpa, mais uma vez, é do povo. Né? Bom, também em São Paulo, o governo de São Paulo procurou aí, no momento, no dia em que anunciou um, uma reorganização da situação, regressão da situação da quarentena no Estado, né, procurou encenar de que o governo está tomando todas as medidas e levantou mais uma vez, aí se levantou a guerrinha, a guerra da vacina entre o governo federal e o governo de São Paulo. Bom, um dia muito atribulado, a Índia suspendeu o envio imediato das 2 milhões de doses da vacina, que tinha toda uma propaganda, avião pronto para decolar em direção à Índia, já no aeroporto de Recife. Quer dizer, um retrocesso. E como o governo não tem nada a oferecer, no momento em que morrem milhares de pessoas em todo o país, né, em que a situação é de um colapso total em Manaus e caminha para um colapso ainda maior, o pessoal resolve fazer firula. Nós vamos ver que na guerra da vacina, o governo federal resolveu requisitar as vacinas do Butantan. E aí tem resposta, e tudo isso você vai ver aqui no nosso programa de hoje, né, no resumo do dia. Vamos falar também da Venezuela, aquele ditador, né, aquele sanguinário do Maduro, oferecendo ajuda, né, oferecendo ajuda diante da falta de oxigênio em Manaus, dizendo que a Venezuela pode fornecer. Né? Quem sabe também o Brasil devesse pedir a ajuda de outro ditador, o ditador cubano, né? o, o Dias-Canel, diante da incapacidade total e absoluta, né? E pedir socorro a um outro ditador também, um, um esquerdista, um barbudo que destruiu o país, segundo a direita, né? Mas que não adotava esse tipo de conduta que nós temos, né? Diante da situação. Mais do que nunca, né? É hora do fora Bolsonaro e todos os golpistas, e é hora de lutar por uma mudança real na situação. Então nós vamos tratar desses temas no nosso programa. Então sejam bem-vindos vocês que estão conosco, compartilhem, né, divulguem aí o link do nosso programa e do nosso canal, né, porque nós mais do que nunca precisamos dessa tribuna de luta, que é esse canal combativo, revolucionário, independente. Então, antes de a gente entrar já na nossa pauta, agradecer aqui, saudar a presença de muita gente que está conosco aqui na nossa transmissão, o pessoal que estava aí já aí acompanhando agora há pouco a transmissão do programa Cine Clube Luiz Buñuel, que permanece conosco, e muita gente boa que está chegando por aqui também. Então, boa noite a Daniel Santana, Márcia Souza, Reflexão Sempre, obrigado aí ao Reflexão aí, que contribuiu agora há pouco aí com a figurinha, Super Stick, a Angelina, né, que estava já acompanhando o programa anterior, continua conosco, a Ana Matos, né, muito boa noite. Boa noite para o Sou Eu, chegando por aqui, com o nosso companheiro Ernesto Abdala Filho, diretamente lá da Europa, muito boa noite. Sérgio,
né? Sérgio Salgueiro dizendo: depois de um governo tão mentiroso, estou começando a acreditar em Satanás. A companheiríssima Maria Ângela Biducci, muito boa noite. Ela mandando também a sua figurinha com a sua contribuição. Muito obrigado aí pela presença de vocês. A Vera Araújo, boa noite. Que bom que vocês estão por aqui. Bom, e compartilhem, né? Peço a vocês aí que compartilhem o nosso link nas redes sociais, no WhatsApp, nos grupos de Facebook, Telegram, no Twitter, por aí afora, e façam aí, sigam um bom exemplo do Ernesto Abdala, da Maria Ângela, e contribuam com a gente, para a gente continuar sustentando firme e forte esse canal combativo, independente e revolucionário. Boa noite ao João Costa, chegando também por aqui. Bom, e vamos para a nossa pauta. Hoje nós vamos deixar as charges para o final, né? Tamanha a situação de tristeza, né? Embora o humor seja uma arma aqui na nossa luta, mas, sem dúvida nenhuma, um momento muito marcado aí por uma tristeza profunda pela situação, né, que já há muito tempo é ruim, né, mas no dia de hoje o mundo ultrapassou a marca de 2 milhões de mortos, né, 2 milhões de mortos pela pandemia, né, não é uma marca qualquer, né, uma marca totalmente absurda, 615 mil mortos na Europa, né, só para a gente, o continente que tem maior número de mortos, né, 615 mil mortos, né, quer dizer, quase um pouco menos de um terço, uns 30%, né, do número de mortos nesse momento, infelizmente, está na Europa, né? Nós temos, seguindo aí essa situação, depois a América do Norte, 565 mil, a América do Sul, 384 mil. Está aí os 3 continentes aí liderando essa situação, né, no total de 2 milhões de mortes em todo o mundo, né? Bom, e vocês têm aí o mapa, né, da Universidade Johns Hopkins, norte-americana, né, mostrando aí os dados, o Covid espalhado por todo o mundo, né, e esse número gigantesco de mortes na Europa e na América do Norte, liderando, né, mostra justamente aí o tamanho da crise e da falência capitalista, né, que diante do esgotamento, da total impotência, da destruição das estruturas de saúde pública em todos esses países e da política deliberada, né, dos governos capitalistas, dos governos imperialistas, de deixar a população morrer, né? É diante disso que nós nos encontramos. Não vamos fazer média, não é um problema. Veja que no Brasil, por exemplo, há uma tentativa de atribuir o problema como se fosse um problema de incompetência do governo Bolsonaro. Que coisa mais absurda, né? Quando o que a gente tem aqui é a falência, é a incompetência geral, né, do regime capitalista em se enfrentar com qualquer coisa que diga respeito a atender os interesses da população. É a destruição da saúde pública, e por isso nós temos aí, né, justamente os continentes e os países que lideram, né, essa situação são justamente países imperialistas, né, como é o caso potências capitalistas, como é o caso dos Estados Unidos, né, como é o caso do Reino Unido, né, no continente europeu, né? Então, nesse momento, os Estados Unidos está caminhando para vai completar amanhã 390 mil mortos, 390 mil mortos, quer dizer, vai passar na semana que vem de 400 mil mortos, né? Nós temos aí o Reino Unido com 86 mil mortos, né, entre as grandes, o G7, né? Nós temos ainda do G7 a Itália com 80 mil mortos, e nós temos a França com 70 mil mortos praticamente nesse momento, né? Bom, e aí a gente tem
entre os últimos países, dos mais fracos dos países imperialistas, a Espanha, né? A Espanha com 53 mil mortos e a Alemanha, antes aí uma grande potência imperialista, com 45 mil mortos. Quer dizer, eles lideram, porque desta feita, a tamanha devastação que eles provocaram nos seus próprios países, essa crise eles não conseguiram transferir integralmente, como eles fazem de costume, com a fome, com o desemprego, com as guerras, eles não conseguiram transferir integralmente, né, para os países mais pobres. Né? Obviamente que a crise bate forte, a gente tem ainda, é o caso do Brasil, que ocupa aí, né, com mais de 208 mil mortos, a segunda colocação em número de mortos no mundo todo. Né? É o caso da Índia, com mais de 152 mil mortos, né, ocupando o terceiro lugar. Né? E é o caso do México. Cadê o México? 137, 138 mil mortos. Quer dizer, mas a situação mostra a desbarrancada geral. Né? O capitalismo se mostra, nesse momento, na sua crise histórica, incapaz de preservar a vida dos seus escravos. Né? E nesse momento essa política tem uma lógica muito clara. Né? Nós estamos numa crise de superprodução, em que há um excesso de mercadoria e, para os capitalistas, as vidas humanas não são mais do que uma mercadoria. Mercadoria, força de trabalho. Né? E como a gente vê nas guerras, em que o capitalismo, para defender os seus lucros e os seus interesses, né, não tem dúvida, não vacilam em destruir, né, uma parcela das forças produtivas. O que nós estamos tendo agora, né, na pandemia, é a destruição em massa, né, de uma parcela significativa da força produtiva dos seres humanos, né, e que tende a se agravar enormemente, porque toda a corrida feita em torno da vacina, né, o que é ocultado pela imprensa capitalista, pelos espertalhões dos políticos burgueses, o objetivo primeiro é garantir o lucro dos monopólios farmacêuticos. A conversa de salvar vidas é só, digamos assim, um subproduto nem necessário. Né? Só é necessário para garantir os lucros dos capitalistas, porque se fosse possível vender a vacina, faturar a grana que eles estão faturando, né, sem salvar ninguém, para o capitalismo, num certo sentido, né, a não ser pelo risco que isso coloca para próprios setores da burguesia, porque também, obviamente, é uma minoria, né, mas tem gente da burguesia morrendo, tem empresários, tem políticos, né, nem isso eles fariam. A única preocupação é verdadeiramente salvar os bancos, salvar as grandes empresas, socorrer, aumentar o lucro dos grandes bilionários, né, interessados nessa situação. Por isso é ter claro, né, de que essa situação, infelizmente, né, longe de ser uma casualidade, né, de ser uma fatalidade, é resultado de uma política premeditada de destruição da saúde pública, de privatização dos serviços de saúde em todo o mundo, de degradação ao máximo. Né? Hoje nós vamos falar no nosso programa, no final, sobre greve de médicos no Peru. Né? E ninguém vai aqui falar que os médicos eles são arrogantes, não pensam na população. É que o sofrimento, né, que os trabalhadores da área de saúde estão sendo submetidos em todo o mundo é uma coisa fantástica, desesperadora. Né? Não tem nada. Né? Os governos, nesse momento, não têm nenhuma política de garantir a reposição. Né? Pode botar aí as fotos que tem aí, produção, para a gente, fotos aí do mundo todo, né? A reposição das pessoas, dos profissionais da saúde, né, que estão aí sendo obrigados a trabalhar em condições totalmente inadequadas, subhumanas, com salários miseráveis, arrochados, né? Enquanto há uma preocupação de garantir aí as verbas para os bancos, para as grandes empresas, há uma resistência, há uma oposição total por parte da burguesia a quebrar a patente das vacinas, porque é óbvio, precisa garantir o lucro
né, desses tubarões, desses vigaristas da indústria farmacêutica, né? Enquanto isso, por exemplo, na área da saúde não há nenhuma, nem em vários lugares sequer uma recompensa material, né, dos profissionais da saúde que estão tendo que se desdobrar, deixar a família em casa, toda uma situação, nem reposição salarial tem. Então, nesse momento, né, a gente só vê aí a Organização Mundial de Saúde e os governos fazerem anúncios, né, em torno da situação da desgraça geral, mas efetivamente, né, inclusive a imprensa nesse momento é todo um esforço para dizer assim, tudo bem, nós estamos chegando a 2 milhões, mas a vacina, né, já está no horizonte, né? O país hoje destaca o número, a gente chega a 2 milhões com a vacina no horizonte, mas esse horizonte é super longínquo, né? Não é um número real, porque a vacinação, inclusive a própria vacinação, é uma avacalhação geral em todo o mundo, porque não há a vacinação que é feita, ela panfletária, né? É só para dar o exemplo e dizer que os governos estão fazendo uma coisa. Não há verdadeiramente uma política, né, de combate em massa, de vacinação em massa, né? Quer dizer, não se chega nem a 1% da população vacinada, né? E esses números mostram aí que justamente a situação é mais degradada nas potências capitalistas e que elas são uma expressão muito clara da crise, né? Porque há esses números de mortos, 615 mil no continente europeu, 565 mil no continente norte-americano, na América do Sul, 384 mil, a gente tem que registrar aí outras desgraças, né? A onda gigantesca de desemprego, né? Porque os capitalistas não têm, se tiram proveito efetivamente da situação, não é só que eles não têm nem dó nem piedade, eles tiram proveito da situação para demitir, para rebaixar salários, né? Nós temos, nesse momento, recordes e recordes seguidos de fome em todo o mundo, e não é só no Brasil, né? Se no Brasil nós estamos caminhando, as estimativas que a gente pode chegar a 100 milhões de pessoas em situação de fome, agora com o fim do auxílio emergencial, né? Nós temos 40 milhões de famintos nos Estados Unidos, 10 milhões de pessoas em situação de fome na França. Quer dizer, é uma crise, provavelmente, como a nossa geração nunca viu igual, né? E que só foi vista em uma situação semelhante, né, nas gerações anteriores, que viram a situação da crise provocada pela de 29, que levou aí a Segunda Guerra Mundial, né? Bom, 3 dos 4 países, um dado geral sobre a situação, com o maior número de mortes, os Estados Unidos, o Brasil e o México, né, apresentam uma taxa de mortalidade que é gigantesca, né, porque é bom que se diga, a Índia tem 151 mil mortos, mas isso aí é bom lembrar que a Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, né? No entanto, né, é bom lembrar que os Estados Unidos, que lidera, tem cerca de 1/4 da população da Índia. O Brasil tem coisa de 1/7, né, da população da Índia. E o México também, quer dizer, várias vezes, quase 9 vezes pelo menos a menos, entre 9 e 10 vezes a menos a população da Índia. Então é evidente, né, que a letalidade nesse país é muito maior. É resultado, por último, né, para encerrar esse ponto, essa situação, se a gente compara inclusive com outros países em que há um índice muito menor de mortes, há uma letalidade menor da doença, é evidente pela ausência total de uma política dos governos. Quando a gente fala de governo, estamos falando da burguesia, né? Os governos não têm autonomia diante dessa situação, né? Os governos são a expressão da burguesia imperialista de conjunto e da burguesia de cada um dos seus países, né? E é por isso que nos Estados Unidos a burguesia mais poderosa no mundo, né, é a burguesia que comanda o planeta, né, do ponto de vista capitalista. Nós temos aí o maior número de mortos. O Brasil tem a ver com a submissão, em primeiro lugar, a essa política da burguesia imperialista norte-americana e da burguesia nacional,
parceira do imperialismo no golpe e assim por diante. Quer dizer, é a situação também, né, entre os países, os 10 países com mais mortes, estão vários países de porte médio, mas de grande poder do capital, né, como é o caso do Reino Unido, a Itália, né, França e a própria Espanha. Quer dizer, é uma situação, é importante destacar isso, companheiros, mais do que uma situação geral de crise da humanidade, é a crise que está marcando aí um esgotamento capitalista em todo o mundo, né, e é preciso tirar as conclusões dessa situação. Bom, vamos em frente na nossa pauta, né? Antes da gente voltar ao tema da Covid, também falar de outros sintomas muito claros da falência capitalista, né, e das suas consequências para a população aqui no Brasil. Bom, a Eletrobras, né, resolveu demitir, 40 dias depois dos apagões lá no Amapá, a situação é de crise em todo o país, 300 trabalhadores, né, dentre eles os técnicos que reverteram a situação de apagão no Amapá. Né? Quer dizer, a empresa privada deu conta da situação e a Petrobras teve que mandar para lá técnicos, né, que tiveram que atuar na resolução do problema. Bom, para mostrar exatamente como atua sem dó nem piedade as empresas capitalistas, né, a empresa está decidindo pela demissão de 300 trabalhadores e, dentre eles, né, está previsto aí a demissão de vários companheiros, né? Bom, uma matéria da CUT, por exemplo, cita aí operários aí como Jorge Luiz Lima, de 64 anos, que está entre eles, está entre os demitidos, 39 anos na empresa, né? E agora o prêmio por ter... Ele passou vários dias lá no Amapá, socorrendo, vendo toda aquela desgraça, né, que a população do Amapá foi submetida com apagão, né? Eles ficaram 25 dias, né, num trabalho incansável, longe da família, para reverter a situação. E o prêmio da Eletrobras, do governo Bolsonaro, é um pé na bunda, né, dos trabalhadores, né, mostrando aí como é que os capitalistas são gratos ao trabalho, né, pelo papel que eles desempenharam. Né? A situação está mostrando, quer dizer, está havendo desligamento em 9 estados, só para a gente ter uma ideia, né? 59 no Pará, 49 no Maranhão, 46 em Brasília, e por aí vai, pelo país afora. Também Roraima, Amapá, Mato Grosso, Acre, São Paulo, Tocantins. Bom, mostrando os sindicatos dos eletricitários, dos urbanitários do país estão denunciando a situação, né, e está evidente a necessidade de uma mobilização, porque conversa, né, não vai parar a sanha criminosa, né, do governo Bolsonaro, né, e cuja política é privatizar, né, é destruir totalmente a Eletrobras para deixar o país, finalmente todo o país, né, na situação de apagão do Amapá, visto também recentemente no Piauí, Maranhão, que já teve, né, apagão nesse ano, e por aí vai. Bom, um outro caso, né, que diz respeito à crise, destaque dessa semana, foi aí o anúncio do fechamento das fábricas da Ford no país, né, que é interessante porque o caso da Eletrobras e da Ford mostra que o problema não é um problema simplesmente da política do Bolsonaro, mas é um problema da política do capitalismo, né, e do conjunto da burguesia. Né? Bom, e aí o destaque na imprensa no dia de hoje, dado aí principalmente pelos sites da esquerda, foi a manifestação da Industrial Global, né, que é uma organização internacional dos trabalhadores do setor industrial, né, que inclusive foi construída agora recentemente uma sucursal aqui no Brasil, a Industrial, reunindo aí, agrupando sindicatos da área operária, fabril, da CUT e da Força Sindical. Pois bem, a organização internacional se manifestou
que diz representar 50 milhões de trabalhadores do setor de mineração, energia e manufatura em todo o mundo, se manifestou aí contra as demissões e o fechamento das fábricas da Ford no Brasil. Bom, no texto, o secretário-geral da Global Union, o Walter Sanches, né, destacou o seguinte: ao manter tal posição, a reputação da marca está sendo mortalmente ferida em um mercado importante como o Brasil. Veja o nível da preocupação do sindicalista. A reputação da marca. Bom, e aí ele ainda anuncia no texto: apelo a Ford reconsiderar essa decisão e imediatamente se envolver com os respectivos sindicatos, discutir conjuntamente alternativas viáveis de permanência. Bom, bababá, bababá, bababá. A política do sindicalista, né, da organização internacional, repete o que nós vimos aqui ao longo dessa semana. Quando dirigentes da CUT e das demais chamadas centrais sindicais foram bater a porta do Congresso Nacional e levar a pauta de reivindicações para o candidato à presidência da Câmara dos Deputados. É a política de apelos, né? Notas como essa da Global Sindical foram emitidas aos lotes, né, por quase todas as entidades sindicais do Brasil, do exterior, etc. e tal. O problema central, obviamente, é que essa política vale tanto como, me desculpe a expressão, como soltar um peido diante da crise. Né? Valem absolutamente nada. Né? A Ford, né, e nenhuma empresa capitalista, né, como a gente vê diante dessa situação, está pouco se lixando para a reputação da marca, para a campanha, né, que os organismos sindicais possam fazer contra a reputação da marca. Né? O problema central, né, é que não há, né, por parte dessas organizações sindicais, uma política efetiva de defender os trabalhadores, diante do fechamento das fábricas, diante das demissões. Né? Bom, nós, ao longo dessa semana, apontamos devidamente que a única linguagem que o patrão escuta e que os governos de direita escutam é a linguagem da força. Né? Conversa fiada, né? Interlocução, né? Que os sindicalistas agora eles parecem mocinhas, né? Deputadas, né? Bem comportadas, né? Que não falam a linguagem do trabalhador. A linguagem do trabalhador diante de uma situação como essa é enfrentar o patrão, é peitar o patrão, é ocupar a fábrica, né, como a classe operária fez em todos os momentos decisivos da sua luta, e foram as únicas iniciativas que deram, de fato, algum resultado. A conversa agora é interlocução, agenda com prefeitos, governadores, deputados, apelo à boa vontade das empresas, né? Reputação da marca, que a Ford reconsidere e se envolva com os sindicatos. É conversa para boi dormir. Né? Obviamente que essa política, de maneira nenhuma, né, nunca, em momento nenhum, né, deu qualquer resultado efetivo. Basta olhar os últimos anos, basta olhar a interlocução, né, ocorrida diante do fechamento da Ford de São Bernardo do Campo. Os operários estão lá demitidos até hoje, muitos com a família passando necessidade, né? A região do ABC sofre as consequências dessa situação, e o pessoal fez interlocução com todo mundo. Viajou para os Estados Unidos para conversar com a direção internacional mundial da Ford, fez interlocução com o Dória, e o Dória prometeu que ia agir para sensibilizar a empresa, sensibilizar outras empresas. A sensibilização, qual foi o resultado que deu? Absolutamente nenhum. Então, acreditar nessa conversa fiada é conversa para boi dormir.
né? Nós destacamos aqui essa semana que o ex-presidente do PT, ex-deputado José Genuíno, elaborou uma proposta de projeto de lei tendo como objetivo a nacionalização da Ford e a sua estatização, né? Nós não conhecemos, não vimos aí o projeto em detalhes, não podemos ter uma posição sobre os detalhes, mas a ideia, né, levantada pelo deputado, que sempre foi um deputado muito moderado do PT, ele era apresentado à época da sua presença na Câmara dos Deputados como interlocutor do PT com os militares, né, aquele cara que os militares ouviam, ou seja, uma pessoa bastante conciliadora, né? Pois bem, isso aí, a proposta do Genuíno é uma proposta para valer, né? E o próprio Genuíno, na defesa da sua... E aqui temos que, por mais diferenças que a gente possa vir a ter com o projeto ou com o próprio Genuíno, ele falou, para defender uma proposta com essa é preciso ocupar a Ford, né? É preciso ter uma proposta de luta, né? Nenhum projeto em favor dos trabalhadores, nenhuma resolução vai ser adotada, né? A Ford está pouco se lixando, né? Se tem problema de queimar a marca, ela faz uma campanha publicitária, né? Ela gasta com publicidade na Globo, né? Ela suborna, ela compra deputados, ela troca de nome se for preciso, né? A capitalista está preocupada com o seu lucro, né? A conversa de sindicalista, de que o problema é a preocupação com a marca, é conversa, né, de gente que não quer lutar, né, que não ameaça o patrão, dizendo ou é isso, ou nós vamos para cima, ou nós vamos ocupar a fábrica, porque os operários têm condição de produzir sem vocês, seus sanguessugas, seus ladrões, que roubaram 20 bilhões só nos últimos anos do povo brasileiro em subsídios, né? Vamos entender o que são os subsídios. O imposto que a população paga, que faltou para atender as demandas na área da saúde, na área da educação, foram transferidos para os sanguessugas da Ford, para os sanguessugas da GM, da Volkswagen, inclusive com o apoio dos sindicalistas, que foram ao Congresso Nacional, que foram aos ministérios fazer lobby, pedir para os governos liberarem recursos para essas empresas. E na hora H, aqui, ó, o que essas empresas estão dando para os trabalhadores? Banana e pé na bunda, né? Então, obviamente que essa política, esse tom, né, é um tom totalmente amigável e inútil, né? Porque se essa conversa mole dos sindicalistas servisse para alguma coisa, tivesse algum resultado para mostrar, né, a gente teria que falar, sei lá, talvez seja uma tática que vai dar algum resultado. Não deu certo nem aqui, nem na China, nem nos Estados Unidos, em lugar nenhum, né? Ou os trabalhadores se organizam e vão para cima, né? Ou nada, né, de resultado, nenhuma mudança na situação pode efetivamente acontecer. Bom, vamos em frente. Por falar em mudança na situação, nós vamos já falar da situação para lá de caótica, né, de enorme sofrimento do povo de Manaus, do Amazonas, né? Bom, mas antes de entrar nisso, vamos, diante desse caos, nós tivemos aí ao longo das últimas horas do dia várias declarações. Bom, e o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, questionado pela imprensa se não teria o caso, se não teria sido o caso, se não é o caso de adotar medidas mais restritivas de isolamento social para reduzir o contágio da Covid-19, como vem sendo feito em países como a França, a Inglaterra e outros países. Obviamente que a gente tem que olhar que o resultado nesses países são totalmente também duvidosos, né? Basta ver que, por exemplo, a Inglaterra tem aí mais de 80 mil mortos, né? E se comparado com a população brasileira, não é nenhum modelo, né? A França, idem. Bom, mas perguntado sobre essa situação, o general disse o seguinte, que a imposição de disciplina em cima do povo brasileiro não funciona muito. Na realidade, o general, né, quis dizer que o povo brasileiro é indisciplinado.
repetindo aí, adotando uma tese, né, que vem sendo divulgada até por setores da esquerda, por sites da esquerda, por sites sindicais, de que o alto índice de contaminação que nós tivemos nesse momento no Brasil tem a ver com que o povo foi para a praia, fez festa no final do ano. Bom, aqui tem companheiros, eu não sei se nesse momento estão nos acompanhando, mas nesse horário ou em outros horários tem companheiros da Europa. Na Europa o pessoal está em pleno inverno, né? Ou chegando aí um momento de temperaturas muito baixas. Eu arriscaria dizer que a maioria das pessoas não foram para as praias no final do ano, né? E nós temos aí mais de 80 mil mortos na Inglaterra. É óbvio que não tem nada a ver com isso daí, né? Que isso aí é uma besteira, é uma campanha, né, que a burguesia, descarada que a burguesia vem fazendo para colocar a culpa na população, né? É a política fedida, né, é o barbantim cheiroso da burguesia de sempre arrumar um jeito de culpar a população, né? Primeiro, eles encenaram que a situação estava sob controle para ganhar, por meio de um processo fraudulento e manipulado, as eleições de 2020. Né? Eleger prefeitos aí genocidas, né, como se fossem gestores competentes que deram conta de combater a Covid. Veja-se o caso só para citar 2 ou 3 casos, o caso do Covas, em São Paulo, o caso do prefeito de Belo Horizonte, que eu esqueci o nome lá, o nome árabe, né? E do prefeito de Curitiba, o Rafael Greca, que também foi reeleito, né? Todos eles, o prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, né? Todos eles foram apresentados aí, eles que são de partidos de direita, partidos golpistas, partidos favoráveis à política de redução dos gastos públicos, de destruição dos serviços públicos, de rebaixamento salarial, de não contratar servidores públicos, de terceirizar, né, a saúde, etc., e de salvar os bancos. Todos eles foram apresentados como modelos de eficiência, né? E aí, passadas as eleições, poucos dias depois, tinha que arrumar um motivo, né? Como é que esses modelos de eficiência, tão competentes, tão eficientes em conter a Covid, eles agora estão deparados aí com uma situação em que se explode uma nova onda. A culpa é do povo, né? Mas como é que a culpa é do povo? É simples. Vamos tirar umas fotos das praias do Rio de Janeiro, né? Também de São Paulo, etc. e tal, pelo Nordeste, uns bailes funk e dizer que a culpa é da população, né? A culpa é do povo, porque sempre é do povo. E aí vem o general com essa conversa fiada, né, de que o problema foram as festas de final do ano que provocaram contágio, né? Foram as festas que provocaram essa situação que a gente tem agora, essa explosão de casos em todo o país. Eles não se, por exemplo, eu diria o seguinte: Manaus, será que Manaus tem praia? O pessoal foi para a praia em Manaus? Né? Não me ocorre que seja esse o problema. Né? Não será que Manaus, no ano passado, teve uma situação muito parecida com essa? Né? Um pouco não tão ruim quanto essa, vamos dizer assim. Né? Não tão caótica como essa. Mas uma situação também totalmente fora de controle, né? Em que a pandemia, em que houve uma superlotação dos leitos, em que houve enterros coletivos, porque não conseguia-se nem enterrar os mortos que eram produzidos pela falta de atendimento da população, pela falta de medidas, etc., e etc. Então, obviamente que é conversa para boi dormir, né? É a conversa que nós repetimos aqui, de gente, por exemplo, que não vê problema nenhum, né, no fato de que as pessoas andem em ônibus e trens lotados, também em barcas lotadas aí no Amazonas, né? Não vê problema nenhum em que as pessoas saiam às compras. Isso foi estimulado aí, né, por esses governos direitistas,
né, para garantir a realização dos lucros do comércio, né, não vê problema nenhum, e esses cínicos estão defendendo. É bom lembrar que o Amazonas foi um dos estados que primeiro retomou as aulas. É bom lembrar esse fato. Foi um dos estados em que primeiro as aulas foram retomadas, ainda no final antes do final do ano passado. Né? Tá aí, ninguém vai lembrar, ninguém vai agora nos jornais da imprensa golpista não vai aparecer a conta, né, de que no Amazonas teve retorno às aulas, né, porque os cínicos, os criminosos que foram eleitos prefeitos aqui no Sul, no Sudeste, no Nordeste, eles também agora estão defendendo a volta às aulas. Igualzinho foi feito no Amazonas. Né? E vem aí o general dizer que o problema é a falta de disciplina. Bom, e quem é o Mourão? Quem são os militares para falar de disciplina? Eles estão no comando do Ministério da Saúde, né? E conseguiram fazer tudo que é tipo de picaretagem, de desorganização. Não tem nem seringa, né? Não conseguiram encomendar, né? Depois de um ano de pandemia, o Ministério da Saúde sequer conseguiu encomendar seringas e agulhas suficientes para vacinar a população. Né? E eles querem falar que o povo é que é indisciplinado. Né? O povo que é obrigado a sair à rua trabalhar, o povo que vê na televisão o Ministério do Turismo, do general Mourão e do Bolsonaro, fazer campanha, viaje, né? Faça turismo em plena pandemia. O povo que vê o presidente da República sair às ruas até sem máscaras, né? E promover aglomeração, mas criminoso é o povo, indisciplinado é o povo. Né? É uma demonstração de gente que não só não tem nenhum apreço pela população, bom, e o resultado disso, né? Nós estamos vendo explodir em Manaus, no Amazonas, né? Em torno da crise do oxigênio, que não é a crise do oxigênio, né? É a morte, né? As pessoas estão sendo colocadas em verdadeiras câmaras de tortura, né? Porque não há... hoje foi divulgado o dado seguinte, de que a produção de oxigênio no Amazonas, nesse momento, ela não chega a 1/3 daquilo que é necessário para atender a população. Mas os disciplinados militares, tão eficientes, né? Segundo o Mourão, né? O ministro da Saúde, que esteve lá ainda essa semana, esteve no Amazonas, não previram nada, não tomaram nenhuma medida. Né? Os eficientes militares, os super eficientes governadores direitistas, como o governador do Amazonas, do prefeito de Manaus, prefeito que quando teve Covid veio se tratar aqui no Sírio-Libanês, em São Paulo, pegou o jatinho, né, o prefeito de Manaus, no ano passado, e veio se tratar no Sírio-Libanês, né, coisa que a população de Manaus, nesse momento, que está morrendo, né, nós temos imagens aí do desespero, do sofrimento da população de Manaus nesse momento, né? O pessoal aí a população desesperada tentando correr atrás, eles mesmos, para abastecer, para ir atrás, ir aos locais onde vendem, aí se vende o oxigênio, porque não há um mínimo de organização para garantir um produto essencial. Né? A única organização que existe é para abrir covas, né, como na imagem que a gente viu aí, né? Para botar para funcionar, para enterrar as pessoas, e nem isso funciona. Né? Tem fila de cadáveres. Né? Já Manaus vem utilizando caminhões frigoríficos, né? Para garantir a espera, porque o serviço funerário não dá conta de enterrar a quantidade de pessoas que tem para serem enterradas nesse momento. Né? Os pacientes estão morrendo asfixiados, né? Enquanto militares e médicos correm em busca de doações de cilindros de oxigênio. Né? Então, uma situação, só para a gente ter uma ideia, o consumo sem o pico, né, de internação era entre 15 e 17 mil metros cúbicos. Esse consumo chegou agora a 76.500 mil metros cúbicos por dia. No entanto, a capacidade de produção, né, no estado do Amazonas, das empresas White Martins, Carbox e Nitron,
é de apenas 28 mil metros cúbicos. Quer dizer, o déficit, portanto, de 48 seria necessário produzir 2 vezes mais, no mínimo, para atender a demanda, 48 mil metros cúbicos a mais do que está faltando. Né? Então, o que houve nessa semana? Os aviões da FAB levaram aí 22 mil metros cúbicos, não dá para atender a demanda de a metade do déficit de um único dia, porque quando a gente vê na televisão os governantes falando, é como se eles estivessem tomando aí medidas espetaculares. Nossa, o avião da FAB, nada. Né? Isso aí não deu para suprir a demanda da metade do que é necessário, do que está faltando nesse momento, num único dia. Né? Bom, e nós vamos falar depois disso daí. A White Martins está falando de importar da Venezuela, e nós vamos falar depois da resposta do Maduro, porque muita gente vai falar, bom, o Maduro, aquele que o Brasil cercou a fronteira, aquele que o Brasil provocou apoiando aí os norte-americanos aí com ameaças de invasão, com todo tipo de sabotagem, com todo tipo de cerco, impedindo que se chegue aí à Venezuela remédios, alimentos necessários ao povo. Agora, o povo de Manaus está dependendo aí dos nossos venezuelanos. Não vamos voltar a esse tema, mas só antes falar justamente dessa situação caóticas, a população tenta se virar, há um esforço dos trabalhadores de saúde, isso aí está provocando, obviamente, uma crise generalizada. Além disso, não há vaga, não se trata simplesmente da crise do oxigênio. Não há vaga nos hospitais, a gente vem relatando aqui sistematicamente essa situação, onde as pessoas estão internadas nos corredores, não há vaga nas UTIs, não há vaga nos hospitais, é um caos completo. E o pior, essa situação em Manaus é um avant-première, é só uma demonstração da tendência daquilo que tende a se instalar, infelizmente, em todo o país, que está acontecendo em menor dose. A gente tem em São Paulo e nos grandes centros aí uma superlotação dos hospitais, a gente tem fila de centenas de pessoas esperando por vagas por UTIs, em estados como é o caso do Rio de Janeiro. Então, a situação está totalmente fora de controle. No Rio de Janeiro, a prefeitura diz que vai zerar a fila nunca zera. O Rio tem taxa de ocupação de 94% das UTIs, só para dar um exemplo. E a situação é assim, tem um quadro aí, pode aproveitar e colocar para a gente, produção, um mapa do Brasil, mostrando que nesse momento a situação está em alta em todos esses estados aí em vermelho, que formam a maioria dos estados brasileiros. Nos outros estados não é que a coisa está uma maravilha, é a chamada situação de estabilidade, ou seja, que não tem uma alta superior a 15%. Mas na realidade todos eles nesse momento estão em alta. E haveria queda, nesse momento, supostamente apenas no estado do Acre. Quer dizer, o país todo colocado numa situação de calamidade. Nós temos aí, nós daqui a pouco vamos mostrar também, aí, vamos mostrar o quadro nacional do número de mortes, mas vamos antes falar do posicionamento nós falamos do posicionamento do vice, vamos falar agora do posicionamento do presidente da República diante dessa situação. Bom, o Bolsonaro, que não perde a oportunidade de ficar calado, ele com a boca fechada, como uma vez dizia o Romário se referindo ao Pelé, com a boca fechada ele é um poeta. O Bolsonaro é aquele político burguês sem ter o preparo e a tarimba de outros caras tão cínicos, tão tarimbados aí como Dória e como outros, declarou hoje, terrível o problema em Manaus. Agora, nós fizemos a nossa parte. Essa foi a declaração do presidente da República. Então, nós queremos destacar, aí nós separamos aí algumas imagens também. Bom, essa foi a declaração de hoje.
o Bolsonaro com o cinismo que lhe é tradicional, a cara de pau, né, porque na verdade ele pensa igual a todos os outros políticos. Está aí um exemplo do que ele fez. Ele fez campanha da cloroquina. Né, todos devem estar lembrados da enorme campanha, né, inclusive encomendando aí, né, encomendando o exército, né, fazendo encomenda de mais de 11 milhões de doses de cloroquina, boa parte da qual vai ser jogada na lata do lixo, né, porque ficou provado que a cloroquina, em relação à da Covid, não serve para absolutamente nada. Então essa foi uma das coisas que, da parte do Bolsonaro, que ele fez. Antes disso, ele fez também campanha de que a Covid era só uma gripezinha, né, que não existia nada disso, né, que era uma coisa que estava sendo inventada pela esquerda, pela imprensa, né, imprensa que sempre apoiou o Bolsonaro, sempre defendeu aí os números fraudulentos apresentados pelo governo, né, que ajudou, né, e até hoje ajuda o Bolsonaro aí a tentar tapear a população. Nós vimos nos últimos dias a imprensa. Bom, a gente trouxe aí para esse tema aí uma charge do Latuf, né, justamente sobre esse problema. Histeria é outra expressão do Bolsonaro, gripezinha, resfriadinho, né? Essa foi foram, quem sabe, as grandes contribuições do Bolsonaro no combate à pandemia. Mas teve mais, né? Teve também a famosa declaração do Bolsonaro de que o problema era salvar o CNPJ, né? De que enquanto naquele momento nós já tínhamos milhares de mortos, né, e que havia necessidade de manter e ampliar aí o auxílio emergencial, lá atrás o Bolsonaro já disse que o problema era salvar as empresas. O que nós estamos vendo é que, embora ele tenha salvo aí um reduzido grupo de empresas, né, como é o caso dos bancos, né, as empresas não estão nem aí, né, estão fazendo como a Ford fez nessa semana, né, e a população continua a morrer que nem barata, né. Essa é a política criminosa, né, do governo Bolsonaro. Bom, e aí nós temos o quadro, eu acho que na sequência aí a gente tem o quadro nacional para mostrar para vocês aí, né, tá aí, o resultado de toda essa política de eficiência do governo Bolsonaro e também dos governos estaduais. É importante dizer, né, que veja só, no mundo todo, nós temos aí diferença, por exemplo, entre o resultado no combate em países muito ricos, como é o caso do Reino Unido, dos Estados Unidos, e países muito pobres, como o caso da Venezuela, Cuba, Eslovênia. No Brasil nós não temos diferença, né? As diferenças na letalidade são muito pequenas. Bom, então o número de hoje, 208 mil mortos, números oficiais, totalmente fraudados, né, mas que representariam um crescimento na média de óbitos nos últimos 7 dias de 37%. 1.131 mortos nas últimas 24 horas. E, de novo, um número altíssimo de casos, né, a média que nós temos atualmente já é recorde de toda a pandemia, né, supera aí a marca dos 55 mil casos, e hoje, né, acima dessa média gigantesca, 68.138 novos casos, né, mantendo aí o crescimento em relação a 2 semanas de 51%. Aí o resultado da política, do quanto que o Bolsonaro que disse que eles fizeram a parte deles. Está aí o que eles fizeram, né? Eles fizeram o país, né, ter números oficiais, né, mais de 208 mil mortos, que a gente sabe que são falsos, né, que não representam absolutamente nada, né? Bom, o pessoal inclusive destacando que, embora nesse momento, eu queria até, acho que é importante, que o que está acontecendo é que os números que são apresentados, o destaque que é dado à situação em Manaus, nesse momento tem um duplo sentido. Além da situação lá ser gritante, visa esconder o que está acontecendo de fato em todo o país. Na realidade, todo o país está totalmente fora de controle, né? A Cíntia, por exemplo, aqui destaca: no Rio vão abafar a situação da capital e da Baixada. Lembre que paz é menino da Globo. O Ernesto Abdala fala: fila de espera de 4 horas no Einstein, no São Luís, de 4 horas, de 4 às 22h30 de ontem, para fazer teste de Covid,
pago, tá aí. Quer dizer, mesmo nos hospitais privados, né? E em São Paulo, a situação totalmente fora de controle. E nesse momento só se mostra o caso de Manaus, que é justamente para ocultar, né, que a situação está fora de controle, não só em Manaus, né, como em todo o país. Né? Bom, nós vamos falar daqui a pouco da Venezuela, o Fabiano Proletário, destacando que o governador do Amazonas disse hoje no programa super escroto do Datena que só um país no mundo ofereceu ajuda, a Venezuela. Tá aí Bom, indo em frente aqui no nosso programa, né, destacar justamente o caso aqui de São Paulo. Né? São Paulo regride, né? Mas obviamente a gente sabe que o Dória também fez a parte dele. Né? Parece que só quem não fez a parte dele foi o povo, né? Que é o culpado absolutamente por tudo. Bom, e aí o quadro mostra o seguinte, que 8 regiões do estado retornam para a fase mais restritiva do chamado plano de flexibilização. Está aí. Ó. A maioria das regiões do estado estavam em amarelo, né? Que já é aí a terceira fase. Se a gente olhar, tem uma escalazinha aí nesse mapa à esquerda, né? E amarelo é a situação do meio, aí não é nenhuma maravilha da situação, pelo contrário. Né? Já representa uma situação. Bom, mas do ponto de vista, tinham nesse momento 6 regiões em amarelo, eles deixaram a capital em amarelo, que é para não levantar aí o estado de alerta máximo, né, para garantir que a maioria, em tese, né, em números estatísticos, a maioria da população em São Paulo esteja na fase amarela, né, mas vocês vejam que nós temos aí 10 regiões, a maioria das regiões já em laranja, e já tem região de Marília, na fase vermelha. Né? Numa situação que tende a se agravar e se generalizar, porque é óbvio que o governo vinha e continua escondendo tudo isso daí, né? Para deixar, por último, né, para ocultar enquanto possa essa situação para lá de criminosa. Né? E é óbvio que se perguntar para o Dória, ele vai falar, fizemos de tudo. Né? O Estado, São Paulo, tem nesse momento mais de, já em torno aí dos 50 mil mortos, né? Mas, se você perguntar para o Dória, né, São Paulo, em dados do Google, aí, sempre atrasados, 49.289 mortos. Né? Nesse momento, nós já temos aí mais de 300 mortos por dia. Né? Quer dizer, o que equivale aí a mais de 25% do total de mortos diários no país. Né? Significa a situação justamente onde está mais acelerada, onde está pior. Vamos ter claro. Falando, não é tão ruim quanto Manaus, porque vamos comparar do ponto de vista populacional, mas a comparação não é essa. São Paulo é o estado mais rico do país. Né? Tem PIB aí per capita comparado a países do chamado primeiro mundo. Né? Então, obviamente, que onde a situação está de fato pior, de um ponto de vista do potencial, da capacidade para enfrentar a situação, é São Paulo. Mas a burguesia, obviamente, precisa fazer campanha, né, para o seu pupilo, para o seu candidato. O Santos Lula está lembrando aqui que o governo do Amazonas também é do PSDB. Né? Então a gente pode chegar à conclusão de que à frente, né, de todo esse massacre, de toda essa situação, nós temos o Bolsonaro, por um lado, do ponto de vista nacional, mas nos estados, né, nós temos em primeiro lugar os governos da direita, e infelizmente sem grandes diferenciações, né, na maioria dos estados do país, que daqui não tem uma política, inclusive para enfrentar e denunciar a política criminosa adotada por todas as alas da direita frente a essa situação. Bom, no meio dessa crise, eles não têm política, não tem nada, e aí ao que eles recorrem? À encenação.
Então, hoje nós tivemos aí mais um capítulo da guerrinha, né, da guerra de bobs, né, aquela guerra no salão de cabeleireiro em que um fica jogando bob no outro, né, entre o Bolsonaro e o Dória. O governo federal anunciou, requisitou ao Butantan a entrega imediata de 6 milhões de doses, né, do Instituto Butantan, quer dizer, que seria a entrega total das doses da Coronavac, né? E a requisição foi feita por meio do Ministério da Saúde na tarde de hoje, né? E o governo de São Paulo anunciou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal, né? Porque é a guerra, é a política, né, que a gente vem destacando aqui há várias semanas, em torno de quem vai controlar politicamente, né, e até financeiramente o negócio da vacina, né? É disso que se trata, né? O Ministério da Saúde enviou um documento, né, solicitando as doses ao Butantan, né? E o Butantan questionou o governo federal sobre quantas doses da Coronavac serão destinadas ao estado de São Paulo e sobre o calendário de vacinação. E disse que vai remeter, o governo federal disse que vai remeter, o estado de São Paulo anunciou que vai remeter o caso ao STF, né? O Instituto Butantan emitiu uma nota oficial na qual destaca que recebeu o ofício do Ministério da Saúde e já enviou resposta perguntando à pasta federal qual o quantitativo será destinado ao estado de São Paulo, né, para todas as vacinas destinadas ao Instituto do Programa Nacional de Imunização, diz o Butantan. É praxe que uma parte das doses permaneça em São Paulo, estado mais populoso do país. Isso acontece, por exemplo, com a vacina do vírus influenza, cita o Butantan. Está estabelecido aí um novo capítulo, né? Esse vai ser o destaque, provavelmente, de amanhã, né? Nós vamos ver aí o Dória, o ministro da Saúde, o Pazuello, e quem sabe até o Bolsonaro, com mais alguma das suas frasezinhas, para encenar que eles estão numa disputa, que a guerra agora é para ver quem fica com as doses da vacina, sendo que não tem plano nenhum de vacinação, sendo que a vacina não resolve de maneira imediata absolutamente nada, né? Sendo que a proporção de vacina que se tem é uma proporção pequena em relação à necessidade da população, mas se trata de fazer um teatro, né? Se trata de procurar encenar de que eles estão aí correndo atrás de atender, enquanto milhares de pessoas, quase 70 mil pessoas estão sendo acometidas pela doença, não tem teste, não tem medida nenhuma, não tem investimento nem para comprar oxigênio, nem para produzir, nem para ampliar a produção, para nada, e os criminosos genocidas se unem para fazer aí o teatro da guerrinha da vacina. Bom, avançando na nossa pauta aqui, e um dos motivos para essa crise é que a Índia declarou hoje, né, hoje à tarde, que não vai poder atender a demanda do Brasil por vacinas nesse momento, né? Nós vimos aqui ao longo dessa semana, para mostrar aí o teatro, né, o governo anunciar a viagem do avião que já teria partido de, não sei se agora exatamente de Guarulhos, né, primeiro para Recife, e o avião, ontem foi anunciado que o avião que ontem deveria ter seguido para a Índia teve a viagem atrasada em um dia e supostamente partiria hoje em direção à Índia. Bom, e finalmente não partiu ontem, não partiu hoje, né? E o avião que vocês estão vendo aí, inclusive com toda a indumentária, né? Com toda a alegoria, né? Para ser fotografado na volta, voltando com festa. Bom, não vai ter viagem nenhuma porque a Índia cancelou, né, nesse momento, dizendo que amanhã vai iniciar a sua própria campanha de vacinação, né, e que o país não conta com a vacina necessária para imunizar a sua própria população.
Isso, inclusive, tendo aprovado o uso emergencial da vacina no dia 1º desse ano. Né? Agora, a vacina, a Índia, né, que já tinha aventado a possibilidade de não exportar a vacina, depois houve um passo atrás nesse sentido, né? O governo do Narendra Modi, direitista como o Bolsonaro, né, se recusou a atender aí o seu irmão reacionário direitista, né, Jair Bolsonaro, e suspendeu o envio, né, diante da crise, obviamente, que tem naquele país, em torno do mesmo problema. Bom, o próprio Bolsonaro, que disse que já fez de tudo, né, do governo que vê, como todos os governos aí da direita, de que a culpa é o povo, disse que isso vai causar um atraso, né, mas que o calendário deve ser atrasado no máximo em 3 dias. Né, dá para confiar tanto nisso, né? Palavra do Bolsonaro, crédito nenhum. Bom, e segundo ainda o Bolsonaro, foi tudo acertado para disponibilizar 2 milhões de doses. Só que hoje, neste exato momento, está começando a vacinação na Índia. Ninguém tinha previsto, né? Que na Índia também vai ter vacinação. Lá tem gente também, tem só 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Só isso. Só 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Então o Bolsonaro saiu com essa aí na entrevista à TV Bandeirantes e ele ainda completou. É um país com 1 bilhão de habitantes. Errou por pouco, só por 300 milhões. Né? Palavras do Bolsonaro aí. Então, resolver-se aí atrasar 1 ou 2 dias até que o povo comece a ser vacinado lá. Porque lá também tem as mesmas pressões políticas de um lado e de outro. Isso daí, no meu entender, disse o Bolsonaro. Daqui a 2, 3 dias no máximo, nosso avião vai partir. Porque para vacinar aí alguma coisa perto de 500 milhões de pessoas é rapidinho. Né? Coisa de 2 ou 3 dias. Né? Então, nós ouvimos aí do especialista Bolsonaro, né, dizer que a gente não precisa se preocupar, que o atraso é só de 2 ou 3 dias, porque a Índia precisa vacinar aí algumas pessoas. Né, e alguns 300 ou 400 milhões de pessoas para acalmar a situação na Índia. Né, palco aí de lutas intensas nesse momento, inclusive, né, você pode acompanhar na edição do Jornal Causa Operária dessa semana, né, principalmente dos trabalhadores no campo, né, aquela greve nacional com 250 milhões de pessoas que protestaram aí no final do ano passado. Ela continua na forma de mobilizações regionais e na capital, e o governo está acuado aí por todos os lados e precisa, né, esse aí o temor, inclusive, do próprio governo Bolsonaro, porque, obviamente, essa situação está fazendo crescer a revolta da situação em todo o país. Bom, antes da gente falar da Venezuela, né, destacar aqui, né, que no meio de toda essa situação, o governo, a direita, resolveu manter a prova do Enem no próximo domingo. A política criminosa, genocida, unificada, né, de todos os setores inimigos do povo, do Bolsonaro, do Dória, de todos os governos da direita e da esquerda. Queria chamar a atenção, nenhum governo da esquerda se pronunciou por cancelar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, reunindo em cada estado centenas de milhares de jovens, né, mostrando aí a cumplicidade com a política genocida do Bolsonaro, do Dória e companhia limitada. Né? A situação, o Enem está suspenso apenas no Amazonas, está, né, mantido para os demais estados, né? Com a decisão adotada na tarde dessa sexta-feira da Justiça Federal de manter a suspensão da prova apenas para o estado do Amazonas. Né? A política criminosas, né? E mostra aí, quer dizer, que a política deixa contaminar e deixa morrer. Bom, 2 destaques internacionais. Primeiro, a greve dos médicos no Peru, né? Os médicos destacando que estamos morrendo para salvar vidas, né? E associações e sindicatos dos trabalhadores da saúde e dos médicos responsabilizaram aí, logicamente, a política criminosa que faz do Peru um dos estados aí com maior incidência
com maior letalidade no mundo, né? Alta mortalidade naquele país, né? Que tem quase 40 mil mortos nesse momento, mais de 1 milhão de casos, né? E uma situação totalmente fora de controle. E os médicos foram à greve, foram aí à luta. Vocês estão vendo imagem aí colocada pelos sindicatos médicos de médicos mortos naquele país, né? E é a terceira vez que os médicos paralisam, inclusive contra a falta de condições de trabalho, né? Segundo declaração de um dos médicos, nenhum médico se forma para fazer greve. Todos queremos tratar as pessoas, mas não conseguimos fazer isso adequadamente nas condições atuais. Está aí a denúncia dos médicos peruanos. Bom, último tema nosso da pauta internacional, o ditador, entre aspas, né, Maduro, ofereceu ajuda e o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, se dispôs a ajudar o Brasil a superar o problema no colapso no Amazonas. Por meio do ministro das Relações Exteriores da Venezuela, o Jorge Arreaza, o país ofereceu oxigênio necessário para minimizar as dificuldades nos hospitais. Como foi dito aqui, o próprio governador do Amazonas foi obrigado a reconhecer que a Venezuela foi o único país, né, a oferecer apoio aí ao povo do Amazonas, né, mostrando mais uma vez que, mesmo em meio a todo embargo contra a Venezuela, né, contra Cuba, né, que o Brasil apoia, que o governador do Amazonas, direitista do PSDB, apoia, né, a solidariedade do povo venezuelano e do seu governo. Gente, a gente tinha mais, fica para domingo, para o resumo da semana. Amanhã, 11h30, estamos juntos aqui para mais um análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta. Muito obrigado aí pela alta participação de vocês aqui no nosso chat, né? Audiência de seleta qualidade, debatendo os problemas, né, para a gente procurar se armar para a luta. E que as panelas de hoje, o barulho, seja só um prenúncio, porque, obviamente, bater panela não vai resolver a situação. É necessário sair às ruas, se mobilizar para colocar para fora Bolsonaro e defender a vida do nosso povo. Um abraço e até amanhã, na análise política da semana, a partir das 11h30.